Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Você está no canal Tour na Roça e se você chegou até aqui é porque você tem uma grande dúvida batendo aí dentro do seu coraçãozinho. Eu devo ou não devo trabalhar com turismo rural? Se você está com essa dúvida, eu posso não te dar a resposta diretamente, mas se você ficar até o final desse vídeo, você vai ter uma grande noção se você deve ou não. E para começar, eu quero conversar com vocês a respeito do que é o turismo. Existe uma pequena confusão em relação às visitas que são recebidas, né, nas propriedades rurais, porque em alguns casos, aparentemente, a gente está recebendo turista e a gente apenas está recebendo visitante, ou também chamado de excursionista. A gente precisa entender o que é o turista. O turista é a pessoa que sai do município de origem e vai para algum lugar e fica nesse lugar acima de 24 horas. E esse objetivo não tem como objetivo a obtenção de lucro. Então essa pessoa não está indo para fazer dinheiro, ela está indo para passear. E é interessante vocês entenderem isso, porque nem sempre o que acontece dentro de uma propriedade rural é uma visita turística. Ela pode ser apenas o recebimento de um visitante, né, em excursão, que você vai receber ele ali durante o dia, ele vai passar o dia na sua propriedade e depois ele vai voltar para casa dele. Esse caso é interessante para as pessoas que não têm na propriedade equipamentos de hospedagem. Então, se você tem duas opções. Se você tem uma propriedade que você pode receber as pessoas para dormir, né? Se você dispõe de hospedagem para essas pessoas, você pode receber turista. Se você não tem, no caso, você vai receber apenas pessoas que vão estar visitando a sua propriedade. Então, a modalidade ela muda. E eu estou explicando isso por quê? Porque a partir disso, você vai elaborar os roteiros que vão ser monetizados atendendo a tipos de públicos diferentes. Então, se você tem uma propriedade que recebe hóspedes, você vai elaborar roteiros que gastem mais de um dia, né? 2, 3 dias. Porque o intuito dessa pessoa que você vai reter na sua propriedade é você fazer a maior quantidade de dinheiro com ela, né? Porque o fundamento de você receber alguém na sua propriedade é esse. E então, esse é o primeiro conceito. O segundo que eu quero trabalhar com vocês é a respeito das modalidades do turismo, né? E aí, primeiro, nós vamos vir aqui para falar o que é a finalidade do turismo rural. Por que as pessoas, o que as pessoas vão buscar na roça, né? Então é o nosso produto turístico. E esse produto turístico é a ruralidade. As pessoas, quando vão para o campo, elas estão comprando, elas estão indo atrás da ruralidade, o modo de vida da pessoa que mora na roça. Então ela quer desfrutar daquilo que a cidade não oferece para ela, aquilo que um resort não oferece para ela, que é o modo de viver do campo. Então esse é o grande produto, né, o macro produto do turismo rural. E dentro desse macro produto nós temos os subprodutos, né, que a gente pode chamar aí de agroturismo, ecoturismo, turismo educacional e o turismo de aventura e o turismo cultural, que eu vou explanar aqui rapidamente, né? Porque o agroturismo, por exemplo, são aqueles produtos, né, que tem dentro da propriedade, que são advindos da atividade agrícola, né? Então, assim, são as coisas que são produzidas na propriedade, né? O artesanato, as compotas, o leite, que de alguma maneira foi beneficiado e melhorado para ser um produto, o café. Então, são produtos que são comercializados
dentro do turismo rural, né, dentro das pessoas que a gente está recebendo na propriedade, e que isso vai ser um produto que vai agregar valor a essas visitas, né? A outra coisa é o ecoturismo, né, que é quando a pessoa está indo para o campo para poder ela desfrutar da fauna e da flora, assim, numa visão macro, né? Então a pessoa está indo para estudar, para admirar, para ter um contato maior com essa natureza que está disponível dentro da propriedade rural. Nós temos também esse turismo aqui que tem crescido muito, que é o turismo educacional. E aí eu vou até usar um exemplo que nós temos aqui perto da cidade que eu moro, que é uma propriedade, ela é até uma reserva, que eles recebem turistas internacionais, né? Que as pessoas vêm, pagam um valor, e além de pagar esse valor, elas trabalham nessa propriedade. Então elas ficam aqui por volta de 6 meses a um ano, fazendo esse intercâmbio, e aí elas trabalham dentro daquelas disciplinas escolares que elas estão atreladas, né? Ou biologia, ou agronomia. Então é muito interessante aí esse tipo de turismo, né, rural, que vem crescendo. E além disso, a gente tem também o turismo de aventura, que é até um turismo que eu adoro, e que envolve aí os esportes radicais, o ecoturismo e o turismo cultural, que é esse turismo onde que a gente está em contato com o produtor rural e com as suas histórias, com a sua cultura. E aí a gente pode falar aqui a respeito dessa qualidade que tem o meio rural, que aqui a gente utiliza a palavra subcultura, mas não do modo pejorativo, mas para classificar aí os valores, as crenças, as normas, né, que estão estabelecidas e que são uma riqueza para quem está convivendo, né? Porque o modo de vida do homem do campo, ele também é um produto turístico que está englobado nessa ruralidade que as pessoas da cidade vão buscar. Bom, e além dos produtos turísticos, né, que estão dentro dessa ruralidade, que são os produtos que são comercializados, a gente também precisa trazer nossa atenção para como que o turismo rural ele foi constituído, né? Ele simplesmente não existiu de uma maneira única, mas ele nasceu de uma maneira bastante plural. E eu gostaria de falar um pouco a respeito disso para poder até você poder se encaixar dentro disso e saber quais são, né, as suas potencialidades reais e entender o seu papel dentro dessa construção. Então, eu quero começar aqui falando do turismo que começou a ocorrer dentro do ciclo cafeeiro, né? A época do ciclo do café, foram construídos grandes casarões, aqueles casarões com aquele monte de janelas, né? Inclusive pegando aí uma parte da história que envolvia o período de escravidão. Então eram grandes casarões, e esses casarões, com o passar do tempo, eles foram ficando em desuso, e as coisas foram avançando simplesmente. Porém, chegou num dado momento que as pessoas que herdavam esses casarões, eles passaram a pegar eles e a utilizar eles como fazendas hotel. Então, primeiro eles eram uma fazenda, né, do ciclo do café, e posteriormente eles passaram a ser uma fazenda hotel, onde esses proprietários nem sempre moravam, né, moram nessas grandes fazendas, hotéis, mas eles utilizam eles para receber pessoas dentro do turismo rural. Então, geralmente essas propriedades, elas não têm atividades agropecuárias, né? E é importante a gente entender a diferença entre hotel fazenda e fazenda hotel,
Porque o Hotel Fazenda, ele é um hotel que ele foi construído, né? Ele foi construído com esse intuito de ser utilizado como hotel e foi construído dentro de uma fazenda. Então, ele veio depois, né? A fazenda, no caso da Fazenda Hotel, a fazenda veio antes, né? Era uma fazenda que tinha um casarão e esse casarão foi utilizado para virar um hotel. Então, essa aí tá a diferença entre os dois. E mais para frente a gente vai ver aí a questão do Hotel Fazenda. Mas então, nesses fazendas hotéis, né, onde é simplesmente utilizado com essa finalidade, existem serviços especializados, né? Tem pesca que pague, tem pedalinho, ordenha de vaca, colheita de fruta em pomares, e são coisas que são englobadas dentro de pacotes, né, que são vendidos para as pessoas que vão visitar. A outra modalidade que nós temos aí foi feita através dos casarões oriundos de colonização europeia. Então vieram para cá, para o Brasil, imigrantes, né, geralmente famílias grandes, que também construíram casarões e com o passar do tempo esses casarões foram sendo utilizados também como dentro do turismo rural, porém de uma maneira diferente do modo anterior, né? Nesses casos, as famílias que ficaram nos casarões, eles continuaram com as atividades agrárias e a partir daí esses casarões foram utilizados também dentro do turismo rural. Então, o turismo rural foi apenas para complementar a renda daquela família e não apenas simplesmente, como no outro caso, para poder explorar financeiramente uma construção. Então, assim, geralmente, esses casos aqui da colonização europeia, a gente pode perceber muito no sul do país, né? Aquelas grandes vinícolas. E no outro caso, do que foi constituído no ciclo do ouro, a gente vê muito aqui no estado de Minas, que eu sou mineira, e estado do Rio de Janeiro, um pedaço de São Paulo. E além desses dois tipos, a gente tem aí o turismo contemporâneo, que a gente pode dizer que é o restante, né? Que ele veio aí sendo implementado a partir da década de 70 e são aí os hotéis fazendas, pousadas, os spas rurais, as áreas de camping e as propriedades rurais aí, que no caso você pode estar enquadrado, que também vieram aí para trabalhar e para somar dentro do turismo rural. Bom, dito isso, vamos ao que interessa, né? Você agora já sabe o que é o turismo rural, quais são as modalidades, quais são os produtos turísticos, e você está aí se perguntando: eu devo ou não devo trabalhar com turismo rural? E eu vou te auxiliar a raciocinar a respeito disso, né? Então, a primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: é vendida uma falsa ideia, uma falsa ilusão de que o turismo rural ele vai resolver tudo, que ele vai ser a solução do produtor rural. Muita gente tem caído aí nesse conto do vigário, né? Então, às vezes, abre mão do que já tem construído dentro da propriedade, né? Às vezes as pessoas já têm aí uma produção de café ou mexe com pecuária. Então, o que a gente diz é o seguinte: os cases de grande sucesso de turismo rural, eles vêm de propriedades que pegaram o turismo e utilizaram ele como complementação de renda. Por quê? Quando você deixa de produzir o que você já produz, você vai ter que adquirir esses produtos da cidade, né? Então você vai deixar, às vezes, de ter eles de uma maneira mais barata para adquirir de uma maneira mais cara da cidade. Então, assim, já é uma perda de renda. E se a renda que vem do turismo ela não for bem maior, não vai compensar.
Então, esse aí é o primeiro fato. O segundo fato não está aqui anotado, mas eu gostaria de dizer, como administradora e como pessoa que já deu aula de gestão de custos, de gestão financeira para agricultor familiar, que o que a gente percebe é que falta muito dentro das propriedades uma administração dos recursos, né? Um controle desses, uma gestão desses recursos. Então, antes de mais nada, o que eu falaria para você que está me escutando? Arruma a casa. Arruma a casa no sentido de fazer contas, né? Anotar o que está entrando, o que está saindo, para onde está indo. Fazer uma gestão por atividade. Então, se na sua propriedade você trabalha aí com café, com plantação de milho, com pecuária, faça as anotações referentes a cada uma dessas atividades, os insumos que você está utilizando nessas atividades, o lucro que essas atividades estão dando. Aprenda a precificar, né, a sua hora de trabalho. Pegue o que você consome dentro da sua casa, né, o recurso, o dinheiro que você utiliza dentro da sua casa, e faça uma anotação à parte disso que você gasta dentro da sua casa. E depois que você fizer, você aprender a fazer essas contas, que você aprender a verificar quais são os custos de cada atividade que você está tendo e o lucro que cada atividade está te dando, aí sim você vai partir para uma segunda etapa, que é pensar se vale ou não a pena trabalhar com turismo. E aí eu vou entrar num outro assunto, que é a questão da mão de obra, né? Porque você está aí na sua propriedade, às vezes você já trabalha com uma quantidade de funcionários, né? Às vezes você trabalha em regime familiar, e então você também precisa pensar nisso, se você vai precisar de ter mão de obra externa para trabalhar com turismo, e se vai valer a pena, quanto que você vai utilizar pagando essa pessoa externa, e quanto que você vai ganhar, né? Fazer aí essa gestão de custos, de valores que você vai utilizar se você optar por implantar o turismo rural dentro da sua propriedade. Existem também outras variáveis que vão interferir nesse turismo, que nós vamos citar algumas delas aqui. A primeira delas é a sazonalidade. Nem sempre você vai poder estar recebendo esse turista na sua propriedade, porque tem várias intempéries que interferem nesse processo, né? Tem as colheitas, a época de colheita que você vai ter que se dedicar, né, a essas colheitas. Período de temporada, né, que as pessoas geralmente viajam em determinados períodos do ano. Períodos de chuva que vão interferir na conservação das estradas, então às vezes as pessoas não vão conseguir ter acesso à sua propriedade, isso também interfere. Período de seca, que também pode interferir, né, diminuindo aí a quantidade de coisas que você vai poder oferecer para essas pessoas. Além disso, a gente tem aí as desigualdades socioeconômicas, porque você vai chamar alguém para trabalhar para você, você vai ter condição de pagar um salário justo para essa pessoa, né? Então a gente tem que pensar nessa distribuição equilibrada de recursos, para não acontecer de o dono da propriedade está tendo um lucro exorbitante em cima de uma outra pessoa. Você vai poder remunerar bem quem vai trabalhar com você? É mais uma questão aí que você tem que pensar, né? Na época de sazonalidade, você tem outras atividades para poder suprir o recurso que você vai deixar de ganhar com o turismo. A questão da comercialização da cultura, do mesmo jeito que você vai estar entregando para outras pessoas, né, o seu modo de vida, as suas histórias, a sua cultura, vai estar acontecendo também
o contrário, as pessoas que estão vindo da cidade, elas vão estar interferindo no meio de vocês. Então, tem que saber se essa troca vale a pena, né? Porque você tem aí, às vezes tem jovens que trabalham, né, filhos de vocês que trabalham, então ter esse cuidado para não interferir de maneira negativa no modo de vida de vocês. Então é uma coisa também que precisa ser pensada, né? O estilo de vida local, que com certeza aí vai ter um aumento no fluxo de turistas, né? Dependendo da modalidade que foi escolhida, mudanças na cultura por influência externa. Foi o que eu falei, né? Vocês vão entregar o modo de viver de vocês, mas também vão receber de outras pessoas. E esse modo de vida, esse excesso de pessoas, eles podem ocasionar o quê? Esses conflitos, né? Esses conflitos locais que pode haver aí com vizinhos que não estão trabalhando com turismo rural, né? Mas que vão ter suas vidas afetadas por conta de maior fluxo de turistas nesse lugar. E aqui eu quero até citar um exemplo ligado a essa interferência na cultura, porque aqui perto da minha cidade a gente tem um distrito que acontece uma cavalgada e tem muitos anos essa cavalgada é tradicional e de uns anos para cá eles estão tendo uma interferência, né, nessa cavalgada, porque as pessoas vão para lá, os jovens vão para lá e ligam carros de som. Então, às vezes eles têm lá um show, um grupo de pessoas que estão tocando viola, né, que estão demonstrando a arte através dessa cultura que já vem de muitos anos, né, essa cultura antiga. E essas pessoas de fora vão para lá, ligam um carro de som, pede para desligar, desliga, mas depois liga de novo, e acaba tendo assim essa interferência nessa cultura deles, né, nesse modo de viver deles. Então, é uma coisa que precisa ficar atento. Além disso aí, tem a questão da pressão dos recursos naturais, e eu lembro isso aqui muito nas praias, né, que isso acontece demais, porque não comporta o tanto de gente que vai, né, nos períodos de verão, de férias, quantidade, aqui na minha região, a gente tem aqui perto Guarapari, Piúma, que nos períodos de verão fica abarrotado de gente, aí costuma faltar água, a rede de esgoto fica com cheiro muito ruim. Então, assim, é um caso que a gente levando pro meio rural, a gente pode pensar a respeito de uma casa que às vezes tem uma quantidade de pessoas, né, de 5, 6 pessoas, e a partir do momento que passa a receber gente, às vezes a pessoa tem um camping, essa propriedade tem um camping, quer receber pessoas, então vai receber aí 20 pessoas no camping, né? Então isso tudo tem que ser pensado. O esgoto, a energia elétrica, a água, principalmente período de escassez, né? De seca, se isso vai ser suficiente para suprir, né, essa interferência externa que está chegando aí na propriedade. E além disso, a questão da poluição e do lixo, né? A poluição do ar, da água, acúmulo de resíduo, se as fossas comportam essa nova alteração na quantidade de pessoas. E é isso, gente. Pensar nessas variáveis, se isso tudo vale a pena, né? E se isso vai trazer recursos significativos para a família, se não vai tirar a paz da família, que esse é o raciocínio que eu gostaria de trazer para vocês, como forma aí de ajudar a dar o próximo passo ou não. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seus comentários, suas dúvidas, o que vocês gostariam de me ver falando dentro desse assunto de turismo rural, que eu puder ajudar vocês aí, eu estou às ordens. E é isso. Obrigado por quem ficou até o final, dá o seu like e siga a gente aí. Um abraço.